Olá, muito bom dia a todos vocês que estão mais uma vez, tanto na escuta como também assistindo esta live. É uma alegria poder mais uma vez estar aqui transmitindo a vocês ao vivo dos estúdios da Pense Nisso, também mais um café teológico para esta manhã de sábado, hoje dia 20 de junho de 2020 e já estamos encerrando também a estação outono, amanhã inicia o inverno e eu quero também saudar a todos vocês, tanto que estão na escuta da rádio, Web Rádio Pense Nisso, como você também que está nos assistindo através da página da revista teológica Pense Nisso no Facebook. É uma alegria poder mais uma vez estar aqui para falar a vocês sobre a Palavra de Deus. Nós vamos estudar mais um pouco hoje o livro de Paulo aos Gálatas, então você é o nosso convidado a mais uma vez fazer com que a Palavra de Deus possa chegar até você e assim também você crescer em conhecimento. Graça e paz a vocês que estão chegando aqui no Facebook, a você que está na escuta também de nossa web rádio Pense Nisso, também possa ter uma bela manhã, um bom final de semana e especialmente agora que nós vamos estudar a Palavra de Deus. E como sempre convido a todos vocês, pegue o seu café. O meu já está em minhas mãos e você pode também pegar o seu café, o seu chimarrão e vem comigo estudar a Palavra de Deus nessa bela manhã de sábado, aqui um pouco frio no Rio Grande do Sul, mas uma temperatura agradável e nós vamos nos aquecendo com o café e a Palavra de Deus, aquecendo a nossa alma, o nosso coração nesta linda manhã de sábado, como eu já disse. E você que está chegando também, eu quero que você pegue a sua Bíblia. É muito importante você acompanhar esse café teológico com a Bíblia em mãos. Como sempre digo, a gente pega aqui a Bíblia em uma mão e o café em outra. E assim nós vamos juntos estudando a Palavra de Deus. E você também é o nosso convidado a compartilhar esta live, que você que está assistindo, compartilhe essa live em sua rede social. É muito importante para que você também possa fazer missão. Um clique apenas, você também faz missão e outras pessoas são alcançadas com a Palavra de Deus e com certeza são agraciadas com essa palavra que já nos promete, uma vez semeada ela não volta vazia. A Palavra de Deus é assim, ela vai, nós semeamos e o Espírito Santo faz a obra. Então você é o nosso convidado a fazer nesse instante, enquanto que nós esperamos as pessoas chegar, e eu quero dizer algumas coisas também, para que você possa saber que a Pense Nisso, tem a revista, tem a rádio, que muitos de vocês estão ouvindo também, mas eu quero dizer assim que a Pense Nisso, você pode colaborar com ela. Como? E você pode colaborar adquirindo a revista impressa, que trimestralmente tem artigos inéditos e exclusivos, especialmente que vão para a revista. Você sabe e você pode também acessar que a revista Pense Nisso, tanto a versão digital ou a versão impressa, você adquire ela no site pensenissoteologica.com/loja ou você mesmo pode mandar um WhatsApp e procurar saber como você faz para adquirir. Se você tem alguma dificuldade com internet, com computador, você pode também mandar um WhatsApp no 53999-014822 que a gente vai também te orientar como adquirir essa revista, porque uma vez que você adquire, você colabora com a missão. Não somente esse trabalho aqui de transmissão nas redes sociais, através da web rádio Pense Nisso, através também da revista, você também colabora com a missão Encruzilhada do Sul. E você é o nosso convidado a assim fazer, conheça mesmo. O próprio site pensenissoteologica.com, este site, ele também dispõe de conteúdo gratuito para você acessar. Procure lá, pensenissoteologica.com/blog, e ali são postados também diariamente conteúdo para o seu crescimento, e se você quer receber também no seu WhatsApp, a gente envia para você no WhatsApp. Você pode também receber isso, só mande lá no 53999-014822. E aí, já pegou o seu café? O meu já está aqui preparado, já desde cedo. Como sempre digo, a Bíblia em uma mão, café na outra, e vamos juntos crescer no conhecimento da palavra
de Deus. Muito bem-vindo a vocês que estão chegando, bom dia a todos aqueles que estão também escrevendo para nós aqui nos comentários de nossa live no Facebook. Depois, ao término, a gente também deixa escrito o nosso bom dia lá. E você também que está chegando agora e nunca assistiu em um café teológico, é todos os sábados às 9 horas da manhã ao vivo aqui pelo Facebook e também sendo transmitido pela Web Rádio Pense Nisso, que você pode baixar o aplicativo dessa rádio e também ouvir. Acontece que você também pode assistir os outros vídeos, as outras transmissões que elas são posteriormente postadas no YouTube. Procure lá no YouTube Pense Nisso Teológico, aproveite e se inscreva no canal da Pense Nisso e recebe também semanalmente aquilo que a gente posta lá, e também o Café Teológico depois ele é postado na página então do YouTube. E se você ainda não é inscrito, de novo, recomendo você se inscrever neste canal, que também é um meio de levar a palavra de Deus a tantas pessoas. Como eu disse a vocês, hoje nós vamos continuar os nossos estudos na Epístola de Paulo aos Gálatas, e você pegue a sua Bíblia, que hoje nós vamos falar do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 14. E você pode acompanhar comigo este estudo, podendo usar a versão que você tiver em mãos, seja a NTLH, seja a RA, seja a RC, mas é importante para que você também acompanhe e até mesmo fixe no conhecimento. Já pegou sua Bíblia? Já compartilhou também esta live na sua rede social para assim fazermos missão juntos? Então, vamos iniciar o nosso estudo. A Epístola de Paulo aos Gálatas, eu preciso novamente contextualizar vocês, ela foi escrita num contexto um pouco de turbulência. Eu digo turbulência porque o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja da Galácia, especialmente porque esta igreja tinha judeus e tinha não judeus. E os judeus cristãos, eles queriam que os gentios, os não judeus, quando viessem para a fé cristã, fizesse ou se circuncidasse e até mesmo cumprisse todas as leis, não só as leis cerimoniais, como a própria lei de Deus, os 10 mandamentos, para ser considerado um cristão. Mas o fato que aqui está em jogo é a circuncisão. Os judeus achavam que somente era o povo escolhido de Deus aquele que tinha feito a circuncisão. E quando se apoia nisso, o apóstolo Paulo assim dá nos dedos e ele diz o seguinte, ele fala que isso é voltar a obedecer à lei, e quando a gente começa a obedecer à lei com o intuito de querer ser salvo, acontece então que a graça de Deus fica em segundo plano e nós deixamos de acreditar na graça de Deus, que a graça simplesmente, a própria palavra já diz, é gratuidade, não precisa mais pensar que a salvação é por meio da lei, mas sim pela graça, porque Deus pagou o preço do nosso resgate. E é isso que ele vai falar hoje aqui novamente, no capítulo 3, versículo 1 até 14, a gente vai fazer como de costume. Você pode pegar a sua Bíblia, a gente vai ler os textos, o texto na verdade, versículo por versículo, para que você também cresça junto conosco. Lei ou a fé? Aqui está escrito. Eu vou iniciar lendo aqui na Nova Tradução Linguagem de hoje. Você pode acompanhar na Bíblia, a tradução que você tiver em mãos. Assim diz a palavra de Deus. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. O que o apóstolo Paulo aqui, até mesmo com um tom um pouco
pouco assim arrogante, ele escreve isso aqui, porque de fato ele está um pouco nervoso com o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo tinha pregado a mensagem de Jesus, a morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus, e por meio dele que temos vida e vida em abundância, que temos salvação, e é tudo por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nada por nossas próprias obras ou pelo nosso mero cumprimento da lei. E aqui ele diz assim: ó Gálatas sem juízo. Por que eles tinham juízo? Porque pareciam que eles tinham se deixado enfeitiçar por outras pessoas, e ele está aqui apontando o dedo para esses judeus que estavam na fé cristã, no entanto achavam que ainda precisava cumprir a lei e especialmente a circuncisão para ser digno, para ser aceito por Deus, para também ser considerado povo de Deus. E aqui ele bate o martelo dizendo: não, eu preguei a vocês a perfeita morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. O que ele quer dizer com isso? Que eles de fato conheceram a mensagem de Jesus, conheceram o puro evangelho, e agora eles estão começando a deixar-se levar pela má influência. E é isso que aqui está em jogo. As más companhias, isso em todos os aspectos da vida, muitas vezes levam a cada um de nós a caminhos errados. E aqui ele está dizendo assim, vocês foram enfeitiçados por estas más companhias, que eram os próprios judeus que tinham vindo à fé cristã, trazendo consigo tudo aquilo que achavam que precisavam ainda cumprir para ser aceito por Deus. E ele segue dizendo no versículo 2, respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? E aqui ele faz uma comparação, é até mesmo uma pergunta para que as pessoas reflitam. Isso serve muito para nós também, nos dias atuais, quando a gente percebe de que a igreja ela corre esse grande risco ainda de se apoiar no cumprimento da lei, de se apoiar no seu mero ou só nossa mera santidade. E acontece que isso de novo coloca a obra, o cumprimento da lei, a santidade própria humana como requisito para ser aceito por Deus. E ele diz então, respondam somente isso: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? E aqui a gente sabe que a mensagem de Jesus na cruz, quando nós cremos nela, nós recebemos o Espírito Santo, e também a gente sabe que uma vez que somos batizados no nome do Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, conforme o próprio texto de Atos, capítulo 2, nos diz que aqueles que creem em Jesus, que são batizados, recebem o Espírito Santo gratuitamente, não é por cumprimento da lei, não é por ser bonzinho, santinho e por aí vai. Seguindo, ele agora faz, lá no versículo 3, segue fazendo perguntas, o apóstolo Paulo: como é que vocês podem ter tão pouco juízo? E aqui ele de novo traz de volta a concepção de uma pessoa sem juízo, é uma pessoa que não consegue compreender as coisas, uma pessoa sem juízo, até mesmo uma pessoa, como diriam hoje, uma pessoa fora da casinha, que não bate bem da cabeça, porque não consegue compreender isso que ele já tinha pregado, que ele já tinha anunciado, que é por meio do sacrifício de Jesus na cruz que se tem perdão, vida e salvação. Então, ele volta a dizer aquilo que falou antes: ó Gálatas sem juízo, ele diz. E o versículo 13 ele traz de novo, então, como é que vocês podem ter tão pouco juízo? É uma pergunta que ele faz. Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus, e de novo aqui a gente lembra
o Espírito Santo que nos é dado, que vem a nós já no batismo, e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Então aqui não tem uma concordância. Primeiro porque ele diz assim, esta igreja ela veio à fé por meio da obra de Jesus, foi batizado no nome de Jesus, receberam o Espírito Santo por meio de Jesus, graça sobre graça, e agora mudaram isso, agora estão querendo ir a Jesus por meio do cumprimento da lei. E aí por isso que eu digo, ele dá nos dedos. Talvez essa expressão dá nos dedos é pouco conhecido, mas é como, digamos assim, fala na cara, ele deu um tapa de luva nas pessoas que estavam querendo se apoiar no seu mero cumprimento da lei. Versículo 4: será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? De novo, uma pergunta que é uma comparação, aquilo que passaram, e aqui ele faz lembrar que antes mesmo de Jesus vir, a lei dominava sobre as pessoas, e até mesmo os próprios judeus, eles não somente tinham os 10 mandamentos, mas criaram inúmeras outras leis sobre os 10 mandamentos. Eles estavam sob o jugo da lei e para eles ainda criam que somente era aceito por Deus aqueles que cumprissem a lei perfeitamente. Não só os 10 mandamentos, mas as inúmeras outras que eles também criaram. Isso acontece então que o apóstolo Paulo faz e traz a lembrança a eles. Será que as coisas pelas quais vocês passaram, quando estavam, ele faz lembrar o que? Do jugo da lei, que estavam sobre o jugo da lei. Será que não serviram para nada? Vocês não aprenderam quão ruim é viver debaixo desta lei? E é isso que ele está dizendo. E ele diz, não é possível. Versículo 5. Será que quando Deus dá o Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? E aqui ele traz à tona os milagres, mostrando de novo que uma pessoa cristã que tem o Espírito Santo também, a gente sabe que assim como Jesus, quando ele manifestou ou esteve entre nós, fez vários milagres e maravilhas, mostrando a presença do Espírito Santo entre eles. Acontece então que é uma grande prova de uma pessoa que tem o Espírito Santo, também ela faz prodígios e maravilhas. É porque vocês fazem o que a lei manda, seguindo o versículo 5. Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Então veja que de novo o apóstolo Paulo ele faz várias perguntas retóricas para fazer com que as pessoas reflitam. E especialmente esta igreja que estava havendo discordância entre os judeus, praticantes que tinham vindo à fé, com os gentios, os não-judeus que estavam vindo também. Então, queriam ainda se apoiar na lei para ser aceito por Deus. Queriam ainda que os outros que vinham para a fé cristã, mesmo não sendo judeu, precisassem passar por todo o ritual da circuncisão e todo o cumprimento para ser aceito por Deus. Então ele faz esta comparação ele pergunta, será que foi porque vocês cumpriram a lei ou ouviram a mensagem e creram nela? E a gente sabe o que está em jogo aqui, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Todos nós que cremos no Senhor Jesus somos aceitos por meio daquilo que Jesus fez e não é por nossas próprias obras, condições ou nossa autojustificação. É por meio de Cristo na cruz. Então, quando as pessoas começam a se apoiar em tudo aquilo que faz ou aquilo que é meramente humano, temos um grande problema. E o problema é que a obra de Cristo ficou em segundo plano. E é a mesma coisa que dizer, eu já disse isso também no nosso outro encontro, sábado passado, a mesma coisa que dizer assim, Jesus, o que você fez foi muito pouco, não foi suficiente, deixa eu ajudar, deixa eu fazer a minha parte, eu vou tentar me salvar sozinho. Veja quão grande perigo está aí por trás, de fato é uma grande blasfêmia. E a gente sabe que Jesus morreu na cruz, pagou o alto preço por nós, e isso é válido uma vez por todas. Basta crer neste Senhor e
assim também recebe-se o Espírito Santo gratuitamente. Versículo 6, você que chegou agora, muito bem-vindo. Estamos estudando Gálatas, capítulos 3. Você pode pegar a sua Bíblia também e estudar comigo, acompanhado de um café. Vamos seguindo então. Gálatas, capítulos 3, versículo 6. Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. E aqui ele faz agora a comparação. Depois eu quero até ler o texto, na verdade, dois textos onde se falam que Abraão foi aceito por Deus porque creu. Versículo 6 diz assim: lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Por que o apóstolo Paulo traz Abraão aqui na jogada? Porque os judeus, eles têm todo, vamos dizer, carinho, respeito por Abraão, por ser o pai da fé, que iniciou até mesmo a fé judaica. Ele foi que trouxe o povo e até mesmo fez com que a nação de Israel fosse criada. E aí eu preciso lembrar o texto de Gênesis, capítulos 15, versículo 6, que você também pode abrir em sua Bíblia. Lá fala deste texto em que o apóstolo Paulo traz, então, para a reflexão destes a quem ele escreve. Gênesis, capítulos 15, versículo 6, assim diz: Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Para lembrar de novo que não é por mero cumprimento da lei. Se a gente for examinar a vida de Abraão, ele era um idólatra, um pagão. E Deus o aceitou porque ele creu na promessa que Deus tinha dado a ele de que ele faria dele o pai de uma grande nação. A sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Então, nós temos este grande ensinamento aqui, que Abraão foi aceito porque creu na promessa. E aí ele traz isso à tona, mostrando que o pai de vocês, mostra isso aos judeus que estavam achando que era pelo cumprimento da lei. Ele diz assim: o pai de vocês, ele foi aceito porque creu, não porque era bonzinho ou fez o cumprimento da lei ou a própria circuncisão, né? E então tem outro texto de Romanos também, isso de novo aí é o apóstolo Paulo que escreve, Romanos capítulos 4, versículos 3, e também convido você a abrir em sua Bíblia. Romanos 4, 3 diz assim: pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E aqui, de novo, como que Deus nos aceita? Por meio da fé em Cristo. Crer nessa promessa, crer no Senhor Jesus. É isso, é por isso que Deus nos aceita. Então, a você, querido internauta, querido ouvinte, que está nos ouvindo também através da rádio, fique ligado que é por meio da fé, não por meio da santidade. E como eu disse antes, a igreja muitas vezes corre esse risco de também se apoiar em suas obras, em seu cumprimento, achando assim que você, ou pelo seu cumprimento, pela sua santidade, é merecedor. Não, é graça sobre graça. Se não fosse a graça de Deus, estaríamos todos condenados, estaríamos perdidos. Veja o que está por trás. Seguindo, o versículo 7 diz: portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. De novo eu digo aquilo que antes falei, ele dá nos dedos aqui àqueles que achavam que nós temos o pai Abraão, que foi um exemplo. E se ele é exemplo, se quem é descendente de Abraão deve também se apoiar simplesmente em Cristo, na promessa que Abraão também ele recebeu, creu e por isso foi aceito por Deus. E ele está dizendo então: portanto, se vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé e não são aqueles que tentam ser aceitos pelo cumprimento da lei.
Antes que isso acontecesse, as Escrituras Sagradas as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Olha o que está falando aqui no versículo 8. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé, para mostrar a nós que a salvação sempre foi por meio da fé, não por meio do cumprimento da lei. Semana que vem a gente vai falar um pouco da lei, e eu até já convido você a também estar conosco na próxima semana para estudar também a finalidade da lei, que aqui ele desmerece toda a lei de Deus, diz que ela não é para a salvação, e isso tem que ficar claro, ela não é para a salvação, porque se fosse pela lei, ninguém seria salvo. A lei de Deus é perfeita, santa, e por isso que Jesus precisou vir pagar o preço do resgate, senão todos estariam condenados. E aí, aqui está em jogo, então, a salvação da humanidade. E é isso que ele traz de novo no versículo 8, e como já vínhamos falando também. Seguindo, então, o versículo 8, antes que isso acontecesse, repito aqui, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé, por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão. Antes de chegar o tempo, antes da vinda de Jesus, a boa notícia da salvação é que tanto Abraão como todos os israelitas que creram na promessa foram salvos porque creram. E assim também, chegando Jesus, a promessa da grande bênção é-se cumprida. E aí nós temos então o restante do versículo que diz: ela anunciava a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Ou seja, eu preciso aqui mostrar para vocês o seguinte: Abraão recebeu uma promessa, ele cria naquilo que haveria de vir, que ele seria pai de uma grande nação, e esta nação aqui, nós sabemos hoje, representa todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Ele cria, olhava para frente, cria nessa promessa. Então nós temos o que aqui? Ele acreditava na promessa de que viria o Salvador, que iria salvá-los, para fazer eles uma grande nação. Aqui também dizendo, todos aqueles que creem são esta nação, essa raça eleita, também dito nas epístolas de Paulo. E aí ele acreditava na promessa. Nós que cremos, nós olhamos para trás. O que temos aqui? A promessa de Deus se cumpriu. Então, tanto Abraão como os cristãos de hoje, eles creem naquilo que Deus fez. Antes não tinha sido cumprido ainda a promessa de Deus quando Abraão estava no mundo. Só que ele acreditou, creu e foi salvo. Nós sabemos que Jesus já veio. A promessa já se cumpriu, nós olhamos para trás. Então, para vocês verem de novo que a vida cristã, o foco, o firme fundamento é o próprio Jesus, que só há salvação por meio dele. Não existe abaixo do céu nenhum outro nome dado, o qual importa que sejamos salvos. Então, todos foram aceitos porque creram na promessa de Deus em salvar a humanidade. Seguindo, se você que está chegando agora, muito bem-vindo também. Estamos estudando Gálatas 3 e você também pegue o teu café ou chimarrão, o que preferir, para também estudar comigo o texto. Estamos em Gálatas 3, vamos agora para o versículo 9. Versículo 9. Nós temos assim escrito: Abraão creu e foi abençoado, portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Abençoados em todos os sentidos aqui. Ele foi abençoado com a certeza da salvação, a maior bênção, mas também abençoado nos outros aspectos da vida, porque ele cria que aquele que falou com ele era o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Versículo 10, os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus.
Olha o que ele está falando aqui, né? O apóstolo Paulo aqui, ele usa até mesmo palavras fortes. Ele diz assim, aqueles que se apoiam na lei, no cumprimento, eles estão debaixo da maldição de Deus. Que maldição é essa? Porque a lei de Deus ela é tão perfeita, que não há ninguém que cumpra perfeitamente. Deus deseja que cumpramos ela perfeitamente e Ele viu que ninguém faz. Pode tentar fazer 99,9%, mas eu preciso lhe informar que a lei de Deus só tem validade não para a salvação, mas até mesmo para a nossa vida social. Ela só tem validade se cumprirmos perfeitamente. Eu quero dizer então o seguinte a você, querido internauta, você que nos ouve pela Web Rádio Pense Nisso, que a matemática de Deus, eu já disse isso, repito aqui, ela é 10 menos 1 é nada, não é 9. Por mais que você pense, eu vou cumprir talvez 8, 9% e Deus já vai me aceitar por isso. E a gente precisa lembrar e dizer de novo, querido, não é por este caminho. Por mais que você tente, nunca será perfeito. E por isso que Jesus precisou vir, porque perfeição só Jesus conseguiu fazer. Ele que nos livrou dessa maldição. A lei, ela é tão perfeita que aqueles que não cumprem ela perfeitamente são malditos. Olha o que está por trás. Pois as Escrituras Sagradas dizem, versículo 10, quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição da lei. Então, nós vemos aqui o que está escrito lá em Abacuque, o texto que o apóstolo Paulo aqui cita, está em Abacuque 2:4. Quem não obedece perfeitamente à lei de Deus está também debaixo da maldição. Então, toda a humanidade estaria debaixo da maldição de Deus, mas quem se apoia na graça de Cristo está livre desta maldição. Versículo 11 diz, é claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei. De novo, ele traz de volta o que já disse, pois as Escrituras Sagradas dizem, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Esse texto está lá em Romanos 1,17 também, onde diz claramente que o justo viverá por fé. O que é isso? Nós somos justificados por meio da fé. Nós somos libertados da maldição da lei. Nós somos libertados até mesmo da morte eterna porque cremos, não porque fazemos coisas boas. Seguindo, nós temos então o versículo 12, segue dizendo, mas a lei não tem nada a ver com a fé, são coisas distintas. Eu digo e já convido novamente você, semana que vem vamos falar sobre a lei, que o texto vai nos dar margem para falar disso. Até tem o título da minha Bíblia chama Objetivo da Lei, mas deixamos isso para a semana que vem. Por isso que ele diz, a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Olha o que ele está trazendo aqui. Antes ele falou o quê? Antes ele falou, ninguém é aceito por Deus por meio da lei, como diz as Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Ele está citando um texto, aqui na minha Bíblia, provavelmente na sua Bíblia também, está até entre aspas, porque é um texto, é uma citação direta de outro texto lá, de Romanos 1,17, e aqui ele inverte a questão. As Escrituras Sagradas em algum momento diz isso? O que elas dizem? Viverá aquele que fizer o que a lei manda? Olha só, o que está em jogo aqui também. Ele diz, não, a Bíblia já diz a partir da morte de Cristo na cruz que é por meio da fé em Cristo. Versículo 13, nós temos o seguinte, porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como diz as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz.
Esse texto também é uma citação, aqui do versículo 13, está lá em Deuteronômio, capítulos 21, versículos 23. Você pode conferir também, onde diz que aquele que fosse pendurado numa cruz, que era uma pena de morte, era maldito, pois ele tinha estava sendo morto nesta pena de morte porque tinha descumprido a lei. Então ele era um maldito. O que acontece aí? Jesus tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, nosso descumprimento, e acontece então que sobre ele foi posto os nossos pecados. E não somente os que fizemos, mas até os que iremos fazer até o nosso último dia. Jesus pegou sobre si os nossos pecados. Por isso que Jesus, ele tomou a maldição que estava imposta pela lei sobre nós, ele tomou. E aqui a gente chama na teologia da feliz troca, né? Jesus pegou os nossos pecados, ele se tornou maldito em nosso lugar para nos dar aquilo que ele tem: vida eterna, perdão, salvação e por aí vai, né? Quão importante é saber e ter Jesus. Quão importante é crer nesse Jesus que transfere a nós a sua graça, transfere a nós perdão, transfere a nós o próprio cumprimento da lei para ser aceito por Deus. E aí o versículo 14, ele segue dizendo assim: Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. A bênção que foi dada a Abraão, ela não foi especialmente dada para um povo, como até mesmo os judeus aqui nesse contexto estavam pensando, que não, somente aquele que era circuncidado, que aquele que pertencia ao povo judeu, este era o herdeiro da bênção de Abraão. Não, ele está dizendo assim: todos aqueles que creem, todos aqueles que acreditam em Jesus como seu Salvador são herdeiros da grande bênção. Que bênção é essa? De ter salvação, de ser aceito por Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, por isso que crer no Senhor Jesus é o fundamento da fé cristã. Crer no Senhor Jesus é também ser aquilo que Deus prometeu a Abraão, é ser uma estrelinha, que Deus disse a Abraão: os seus descendentes serão tão numerosos como as estrelas do céu, como as areias do mar. Nós pertencemos a essa promessa, porque cremos no Senhor, cremos no sacrifício dado por nós na cruz. E aqui nós vamos abrir ainda um texto onde diz assim que aqueles que recebem o Espírito Santo são por meio da fé, não porque falam em línguas, não porque têm manifestações sobrenaturais. Muitos acham que é por causa disso que tem o Espírito Santo. Não. O que tem o Espírito Santo, e a gente precisa abrir o texto de João, capítulos 14, onde Jesus promete que daria o Consolador, também assim chamado, é o Evangelho de João. Você também pode abrir em sua Bíblia o versículo 14. Ou melhor, capítulo 14, versículo 16 e 17. Assim está escrito: Eu pedirei ao Pai, isso é Jesus dizendo, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está em vocês e viverá em vocês. Jesus aqui está falando do Espírito Santo que deu a nós desde o dia de Pentecostes. Ele deu a nós para quê? Para fazer com que nós também tivéssemos a certeza da presença do Deus Espírito Santo em nós, de sua companhia, e é dado a todos aqueles que creem. Não porque tiveram alguma coisa de especial por si próprios, não porque cumpriram a lei, não porque pertencem a um povo, não porque fizeram a circuncisão,
mas sim porque creram e essa promessa é nos dada. Então, você, internauta, querido ouvinte, que nos ouve também, tem o Espírito Santo porque crê. No nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo foi batizado e assim recebeu essa grande promessa de ter o Espírito Santo consigo. E isso, de novo, nos deva dar uma grande alegria. Alegria esta que faz-nos saber que nós somos aceitos por fé. Todos assim sempre foram. E aqui está muito claro. Abraão foi, os seus descendentes foram aceitos porque creram. Nós também somos aceitos por Deus porque cremos. E assim a salvação, ela chega a todos aqueles que creem no Senhor Jesus e consequentemente recebe o Espírito Santo pela fé no Filho de Deus. É isso que tínhamos para hoje nos versículos de 1 a 14 de Gálatas capítulos 3. E ainda recapitulando, né, você que chegou aí no final, eu quero ainda recapitular algumas coisas para que você também tenha assim, um apanhado geral. O que está em jogo aqui é a salvação pela fé. Ou, como dizemos na teologia, a justificação pela fé. Na igreja da Galácia, acontecia que haviam dois grupos. Quem eram? Os judeus, que eram já cristãos, que criam no Senhor Jesus, mas ainda estavam apoiados na lei, achando que para ser ou pertencer ao povo de Deus, precisava fazer o quê? Precisava cumprir ainda as leis, especialmente a lei da circuncisão. E tinha os gentios, os não-judeus que estavam vindo, que já também estavam na igreja, esses não tinham passado pela circuncisão. E os judeus, praticantes ainda que estavam dentro da igreja, queriam obrigar eles a passar pela circuncisão e até mesmo eles diziam que para ser aceito por Deus precisavam assim fazer. E o apóstolo Paulo, assim, ele usa palavras fortes, ele bate nesta tecla insistindo que não é pelo cumprimento da lei que as pessoas são salvas, mas sim pela graça de Deus. Nós sempre fomos, e aí ele faz a comparação, traz à tona Abraão, que é o pai da fé, até mesmo muito admirado pelos próprios judeus, e por isso que ele faz essa comparação, que Abraão foi aceito por Deus porque creu. Ele traz passagens lá do Antigo Testamento que dizem isso, e ele traz também a sua própria palavra que ele escreveu aos Romanos, né, que somos justificados por meio da fé, Romanos 1,17, e ele segue dizendo então que nós somos todos aqueles que creem herdeiros da promessa de Jesus. Temos o Espírito Santo não porque somos bonzinhos, não porque cumprimos a lei, não porque passamos por circuncisão, porque cremos. É pela fé no Filho de Deus. E é isso que temos de forma resumida no capítulo 3, versículo 1 a 14. Como eu disse a você, semana que vem a gente vai trazer o 15 em diante, onde vai falar já da lei. Com certeza você esteja se perguntando, mas e a lei? Qual é a finalidade? Por quê? Até indico você a ler todo o capítulo 13 em casa, mas semana que vem a gente vai refletir a fundo também nesses versículos. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, é importante também. Talvez passou alguma coisa batido que você não entendeu, a gente vai tentar explicar também nos comentários desta live. Ou mesmo você pode também mandar no seu WhatsApp, você que está ouvindo na rádio, ficou alguma dúvida, não entendeu? Mande lá uma pergunta no WhatsApp 53999-014822. Repetindo, 53999-014822. E já que estamos falando no WhatsApp, você pode também pedir por este número mensagens diárias que são publicadas no site pensanissteologica.com. Você pode também receber no seu WhatsApp. É só pedir lá, adicionar também este número.
Queremos convidar você também a baixar o aplicativo de nossa rádio, Web Rádio Pense Nisso. Se também está com dúvida, coloque nos comentários ou mande um WhatsApp para 53999014822 que nós vamos te orientar, mandar o link para você baixar também e ter em suas mãos o aplicativo que você acessa o site da rádio, você ouve a rádio, você acessa o site da revista, pensenissoteológico.com, e você também usa o próprio aplicativo como seu despertador. Você pode programá-lo lá de manhã cedo, naquele horário que você programou, a rádio começa a tocar música e toda a programação dela. Então, muito bom você acordar já ouvindo a nossa rádio. Baixe, fica aí o incentivo, é gratuito para vocês. E assim nós vamos já chegando ao final e queremos lembrar ainda, não deixe também de conhecer a revista. Você assim colabora com esse trabalho de fé e vida. Adquira a nossa revista no site pensenissoteologica.com/loja, trimestralmente assuntos inéditos para você, exclusivos para aqueles que assinam. Vale muito a pena. Você assim colabora com o nosso trabalho aqui e também com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul, pois parte da renda é destinada a esta missão. Este então é mais um Café Teológico, eu vou ficando por aqui e você não esqueça de compartilhar esta live. É muito importante, não para mim não faz muito sentido, mas para a obra de Deus. Muitas pessoas são alcançadas com um clique, chega a outros e assim assistem também esse estudo, essa palavra que chegou a você, ela precisa chegar também aos seus amigos, parentes, vizinhos, enfim. Estamos num tempo de isolamento ainda, nesta pandemia, vamos alcançar muitas pessoas para a honra e glória do Senhor, simplesmente com um clique. Então, vai lá, compartilhe esta live e vamos juntos fazer a missão para a honra e glória do Senhor. E assim chegamos ao final. Desejo a todos vocês um feliz sábado, um abençoado final de semana. E semana que vem estamos de volta aqui no Facebook da Revista Teológica Pense Nisso, todos os sábados, 9 horas da manhã, seguindo estudando a palavra e crescendo junto no conhecimento da graça de Deus. Um grande abraço para você, fiquem todos na paz do Senhor.